Boa noite, queridos amigos, ouvintes da TV e Rádio Fraternal. É com muito prazer que estamos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar. Esse momento tão gostoso, tão importante para todos nós, momento em que a gente se reúne para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Na noite de hoje, o trecho do Evangelho está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho muito bonito porque ele vai nos falar sobre a fé que transporta montanhas. São os itens 4 e 5 que fala do poder da fé. Então, aquele que já quiser pegar o Evangelho para acompanhar a leitura junto conosco, é muito importante para que a gente se renove. O Evangelho é esta renovação semanal, é onde a gente busca nutrir o nosso espírito de coisa boa, porque do mesmo jeito que a matéria precisa ser nutrida, o nosso espírito também. E como é importante a gente nutrir o espírito de lições edificantes, de valores elevados, buscando nos manter centrados, justamente na nossa fé, para que a gente se fortaleça cada vez mais e vença as adversidades, as dificuldades da vida. Na noite de hoje, a condução do Evangelho está sendo feita por mim, eu sou a Patrícia. A Kátia, aqui à minha esquerda, vai fazer a prece inicial, a Thaís vai fazer a leitura do Evangelho, a Ione as vibrações e a Andréia a prece final. Antes de iniciarmos o Evangelho, é importante reforçar a questão de vocês nos ajudarem, nos auxiliarem a divulgar os conteúdos da rádio, curtir os conteúdos, isso é muito importante para que as mídias sociais entendam que é um conteúdo relevante, que ajuda e quanto mais pessoas atingir, melhor é. Então, por favor, compartilhem, curtam o nosso conteúdo, acessem esse conteúdo na página da Fraternal, fraternal.net.br. Inclusive, o roteiro do Evangelho no Lar também está na nossa página, então vocês acessem para saber certinho o roteiro. Claro que aqui na rádio a gente já busca seguir este roteiro e o mesmo pode estar sendo feito em casa. É importante dia e horário marcado para que a gente se discipline neste hábito saudável de fazer o Evangelho. Outra orientação que nós costumamos passar, que é importante também, se vocês quiserem, é colocar um jarro de água, um copo de água para fluidificar. Isto ajuda muito também. A água é um veículo de fácil fluidificação que capta toda a energia positiva, a energia do Evangelho que está no ambiente. E este copo de água ele pode ser partilhado depois com aqueles entes queridos que não puderam participar do Evangelho junto conosco, tá bom? Então é isto, acho que são esses os recados mais importantes por hora e nós vamos dar então início ao Evangelho da noite de hoje com a prece inicial. Neste momento, vamos nos posicionar de forma tranquila para recebermos os ensinamentos que aqui nos serão dados hoje. Vamos agradecer aos espíritos responsáveis pela execução do Evangelho nos lares, que seguramente nos acompanham sempre. Agradecer a eles a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em mais um momento para essa prática, desejando que eles nos auxiliem a ter o melhor entendimento possível do ensinamento de hoje. E com a prece de Francisco, a oração da caridade, vamos dar início então ao Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Agora a leitura do Evangelho. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Poder da fé. Item 4. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele, e por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal. Modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Esse trecho, como eu disse no início, é um trecho muito bonito do Evangelho. O capítulo em si é um capítulo muito bonito, porque ele vai nos falar justamente da fé que transporta montanhas. E o que é ter fé, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, eu sou uma pessoa de fé. Eu penso que fé é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. A gente só se sabe exatamente portador da fé verdadeira quando ela é testada. E eu penso que nós somos, sim, muitas vezes testados na nossa fé. É fácil se dizer uma pessoa de fé quando as coisas estão teoricamente bem, né? Então aí a gente vai lá e a gente acredita que ter fé é frequentar uma casa de oração, é frequentar uma igreja, é frequentar o centro espírita. Eu sou uma pessoa de muita fé por isto. Eu penso que fé vai muito além disto. Claro que isto é um ato de demonstração de confiança em Deus, é algo que a gente precisa cultivar, é algo sim que ajuda a nos alimentar, né? Alimentar a nossa confiança, mas fé vai além disso, né? Fé, eu acredito que é a certeza, é aquele sentimento em que, mesmo quando tudo está dizendo não, a gente ainda continua dizendo sim. Fé é quando a gente realmente, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as vicissitudes, a gente está lá firme e confiante de que aquilo vai passar, de que aquela situação é temporária e que somos, né, somos espíritos que ainda necessitamos das provas difíceis da vida para evoluirmos, para crescermos, nos sentirmos realmente merecedores de tudo que nos acontece. E esse tudo, quando eu digo, é tudo tanto do lado bom, do lado positivo, como tudo também que nos acontece do lado não tão positivo assim, não é? Então, certamente, tudo nos é necessário. E a nossa fé vai, sim, ser posta em xeque muitas vezes, né? E ele nos fala aqui que é necessário que a gente acredite mais em Deus do que em nós mesmos. É claro que nós precisamos ter fé na gente também, ter autoconfiança, mas, acima de tudo, saber que Deus é o grande condutor. Deus está conosco, nos dando toda a condição de seguir.
Nós temos sim um livre-arbítrio, nós vamos escolher e somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas nós temos um Deus que permite tudo. Então, acreditar neste Deus de poder, de bondade, de condução é muito importante para que a gente siga sempre em paz e confiante, né? E aqui ele nos diz também que a ação da fé, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Então, a fé, ela cura. A fé, ela é algo que realmente traz a modificação do ser. Então, como é importante a gente exercitar e manter a nossa fé, a nossa confiança, como eu disse, em Deus acima de tudo, e em nós, como espíritos merecedores daquilo que nos acontece. Então, é isso que eu tiro, né? Uma pequena lição dessa lição tão grandiosa que é este capítulo, que é este evangelho maravilhoso de Jesus, que a gente pode tirar, assim, pelo menos que eu consigo perceber aqui. Abertos os comentários. Posso começar aqui? Eu acho que está muito ligado com o que a Patrícia falou, de a gente sempre agradecer, tanto o bom como o ruim, né? Muitas vezes, no momento ruim, a gente pergunta para Deus, né? Mas por quê? Por que está acontecendo comigo? Né? O que será que eu fiz, né, para acontecer esse lado ruim? Mas eu venho aprendendo diariamente que a gente tem que agradecer, tanto o que vem de bom como o que vem de ruim. E isso me fortalece e fortalece a minha fé em Deus, né? Então, acho que o que eu tiro de lição é isso, né? O texto é muito claro também, acho que a Patrícia acabou falando bastante aí um pouco e eu acho que tudo se encaixa um pouquinho. Bom, em relação ao texto, né? Como a Patrícia bem disse, é um capítulo muito bonito, né? É um texto muito bonito, mas que remete à reflexão interior de cada um, né? E a fé, no meu entendimento, a fé é acreditar sem ver. Eu creio em Deus, mas eu não o vejo materialmente. Eu o sinto presente nas pessoas, ao meu redor, nos acontecimentos. Eu creio e tenho fé em Deus. Então, a fé é muito disso, o acreditar sem ver. Aí, no texto também, reportando a ele, a questão da ação da fé, né? A ação efetiva dela sobre o fluido universal, né? Então, a pessoa que tem fé, ela tem um poder muito grande do qual ela não tem conhecimento. Porque essa fé, onde se acredita sem ver, faz com que você opere verdadeiros prodígios, que é ali onde Jesus sabiamente colocou lá para os apóstolos que eles não tinham, que eles eram homens de pouca fé, porque não operaram a cura naquele momento. Claro, tudo isso foi de acordo com aquele momento da história, do acontecimento. Mas a lição ficou. A lição de que você tendo uma fé forte, absoluta em Deus, você pode tudo. Você pode operar em si mesmo melhorias que você nem imagina ser capaz. Então, aquele momento onde você sofre ali uma dificuldade, passa por uma dificuldade, se a sua fé for forte, ela vai fazer com que você supere aquilo sem grandes danos. Porque, às vezes, uma dificuldade te derruba de maneira muito grande, né? A gente vê aí os casos de depressão, ou, às vezes, até onde aquilo afeta a saúde da pessoa. Então, se a pessoa tiver uma fé bastante fortalecida, seguramente ela vai superar esses momentos de dificuldade. Então, é isso que eu gostaria de falar. Jesus confiava tanto em nós que disse, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaria montanhas. Ele profundamente acreditava em nós.
E nós acreditamos em nós mesmos. Nós acreditamos que podemos transformar a nossa vida através da fé, transformar a fé em ato contínuo em nossas vidas. Aqui diz, a verdadeira fé é aliada à humildade. Me remete a dizer que quando vêm as provações da vida, os percalços, os resgates de vidas anteriores que todos temos, porque não podemos esquecer que estamos num planeta de expiação e provas, e neste planeta de expiação e provas, todos somos devedores. Todos estamos aqui para evoluir. A fé é aquela força interna que nos dá a paciência, a humildade. Porque se cremos num Pai extremamente amoroso, num Pai onipresente, onisciente, que sabe de tudo, nós sabemos que estamos amparados. Mas é no momento de prova onde, como as meninas falaram, é colocada a fé em prova. A prova, né? A nossa fé, o tamanho da nossa fé. Eu tive contato com uma pessoa um tempo atrás, onde ela me disse algo tão bonito que me ensinou muito. Ela me disse que ela não tinha que mostrar o tamanho, a fé dela para a doença dela. Ela tinha que mostrar que a fé dela era muito maior do que tudo ela estava passando. Porque independente do que ela passasse, no final, o que ela ia levar dessa vida era a fé, era a esperança, era a confiança em Deus. E para mim, fé, na minha concepção muito particular, é aquele acordo que você tem com Deus, é o tamanho de quanto você confia naquele Pai. Que Ele fala, filho, vai, segue essa vida, se transforma, se evolua como ser humano. E é a fé que nos move. No dia que Cristo falou, se tua fé fosse o tamanho de uma grão de mostarda, você transportaria montanhas. Eu não preciso transportar montanhas de um lado para o outro. Eu preciso me reformar. Eu preciso ser digno de tanto amor recebido, de tanta confiança recebida. E quando recebemos confiança, nos tornamos fortes. Fortes para transformar esse ser velho, esse homem velho dentro de nós, num homem novo. E a fé não tem medida. A fé, a medida dela é o tamanho de Deus dentro de cada um. E eu acho que fica a reflexão para essa semana. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da fé que eu tenho em tudo que eu passo, em tudo que passamos? Vai ser uma boa reflexão para essa semana. O que eu entendo dessa lição de hoje é que, como as meninas falaram, né, a gente acaba testando a nossa fé nos momentos mais difíceis. E, na minha opinião, ter fé é acreditar na sabedoria, no amor e na justiça de Deus divina. Então, a gente só consegue testar isso quando a gente passa por alguma dificuldade. Porque, com certeza, eles sabem muito mais do que a gente por que aquela situação está acontecendo. E não só na nossa vida. Às vezes a gente fica sem entender algumas coisas ao redor, a situação que está acontecendo. Eu já ouvi muitas vezes falando, né? Às vezes até eu mesmo falo, nossa, como o mundo está difícil, como tudo está difícil. Mas com certeza Deus está coordenando tudo isso. Então, por alguma coisa, isso é alguma coisa para o nosso bem, para a nossa evolução. E a gente precisa compreender isso, que tudo que acontece, e como Jesus também disse, que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai. Então, tudo que acontece é por nosso bem, é para a nossa evolução. E é assim que a gente vai testando e melhorando a nossa fé, porque a gente também precisa exercitar, né? Pensar, é uma fé raciocinada, pensar nas coisas que acontecem, aceitar, né? Então, é isso que eu entendo da lição desta semana. Muito bom. A Kátia fez um comentário que me fez lembrar de um texto. Eu não vou lembrar na íntegra o texto, mas eu lembro um pedacinho dele, que certa vez um
o menino foi questionado pela professora o que era Deus, né? E o menino disse ela perguntou se eles acreditavam em Deus, e o menino disse assim: sim, eu acredito em Deus, né? E aí ela pergunta: mas o que é Deus? E aí o menino, na sua sabedoria, ele explica: minha mãe disse que Deus é como o açúcar, né? Ele está lá, adoça meu leite todas as manhãs, mas eu não o vejo. E assim é Deus, né? É alguém que está adoçando os nossos dias, adoçando as nossas horas, nos dando condição de seguir, e algo que a gente não vê, mas que a gente sente e sabe que está presente. Então, ter fé é a certeza de que Deus trabalha conosco, que Deus está junto de nós, nos auxiliando a seguir e a melhorar. Então, é importante a gente, como a Ione propôs, refletir muito a respeito do tamanho da nossa fé, do quanto a gente precisa alimentá-la e fortalecê-la. Então, agora nós vamos para as nossas vibrações. Convido a todos a sentarem confortavelmente, respirarem fundo, relaxar o corpo e continuar nessa vibração de amor que hoje nos envolve. E assim elevar nossos pensamentos até Jesus, pedir: Mestre amado, segure firme em nossas mãos e nos leve até o Pai. Presença de amor, presença de luz, que nos envolve todos os dias. E Pai, hoje, eu peço por todos aqueles irmãos já velhos, com a passagem do tempo carnal, que embranqueceram seus cabelos, a eles, muitos deles sem casa, em asilos, em casas de repouso, em lares vazios, onde a solidão entra. Eu peço, Pai, por eles eu suplico. Peço, Pai, por aquelas crianças sem lares, que moram na rua, nos orfanatos, onde os pais não entenderam ainda a missão de ser pai. Aquelas crianças que vieram com missão de reforma, missões difíceis, resgates difíceis. Por elas eu suplico. Olhe, Pai, por aqueles irmãos ainda encarcerados, seja em prisões, em leitos de dor, ou seja, porque simplesmente ainda não encontraram o verdadeiro amor, o caminho do Cristo. Por eles, Pai, eu suplico. Pai amado, querido Mestre, provedor de nossas vidas, eu peço por esse imenso planeta azul, suplico a paz, o amor, que seja derramado nesse planeta, em todos os cantos onde a necessidade se faz presente. A necessidade de amor, de amparo, de equilíbrio e muitas vezes de companhia. Porque a solidão assola os corações, onde o desespero mora, onde a dor se assola. Por eles, Pai, eu suplico. Eu peço, Pai, por esse nosso país. Dizem que um dia será o coração do mundo a pátria do Evangelho. E peço e suplico, Pai, ajuda-nos a melhorarmos como seres humanos, a trabalhar a nossa fé, a nossa generosidade. Por nós, eu peço, Pai, envolva-nos em Teu amor, em Teu carinho. E quando chegar aqui, onde aqui estou, eu peço, envolva esse local com muito amor. E suplicamos por todos aqueles amigos, parentes, pessoas próximas que estão precisando de amparo, de carinho.
Por eles, eu suplico. Somos eternos pedintes, assim sabemos. Mas não podemos jamais deixar de acreditar que essas nossas súplicas serão atendidas. Porque é a fé que faz eu acreditar que o Senhor nunca nos desampara e que sempre um anjo amigo está ao nosso lado, nos envolvendo, nos amparando e que nos orienta para sempre a ser assertivos no amor, na certeza, na ética. Aquela ética que ainda falta em nossos corações, que é aquela que vai nos levar à moralidade. E a moralidade nos elevará aos espíritos, que nos transformarão e nos deixarão mais perto de Ti, meu Pai. E assim, eu acabo essa súplica, pedindo por nós mesmos. Suplico, Pai, ajuda-me a entender os seus caminhos. Ajuda-me a compreender e a agradecer. Porque apesar de ser pedir apenas, eu também quero agradecer. Porque eu reconheço que o Teu amor ainda vibra em meu coração, está presente em minha vida, em todos os momentos. Que assim seja, meu Pai. E assim, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, de como colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos que estejam conosco durante toda essa semana e que também nos oriente e nos guie para seguirmos pelo nosso caminho, pelo caminho reto, pelo caminho do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, principalmente aquele que ainda há dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, momento gostoso. Chegamos ao final deste Evangelho, agradecendo a companhia de vocês, agradecendo as lições recebidas. Muita gratidão por tudo que recebemos, por cada oportunidade que temos. Continue conosco, seguindo o conteúdo da Rádio Fraternal. Mais uma vez eu reforço a questão de vocês curtirem, compartilharem todo o conteúdo da rádio, um conteúdo feito com muito carinho, com muito amor, com muito envolvimento e que certamente ajuda, auxilia a todos nós. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por este momento e que possamos, na próxima semana, estarmos novamente reunidos para mais um Evangelho. Um grande beijo a todos e uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Obrigada.